queridos, hoje nós vamos meditar juntos a palavra de Deus. Eu queria hoje fazer uma análise do que nós entendemos como mundo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, nós encontramos o seguinte. Vamos ler juntos o que está ali. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas veja, quando nós falamos de mundo, nós precisamos discernir o que nós estamos lendo. O que é mundo? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Será que a palavra de Deus está nos falando da natureza, de não amar a criação, de não amar os rios, o mar? O que é esse não amar? É outra coisa interessante, vamos ler em Tiago 1,27, para a gente entender um pouco melhor o que é esse não ameis o mundo. Diz assim, no final do versículo, guardar-se da corrupção do mundo. O começo do versículo é a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Este é um ponto importante para lembrar. O outro ponto está em Tiago, capítulo 4, vamos ler junto, e diz assim o final também do versículo 4. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Interessante esses aspectos, né? O mundo é o quê, afinal? O mundo é o quê? Então, podemos olhar para as Escrituras e podemos dividir o mundo em três situações. A primeira, o mundo é o globo, a natureza, as montanhas, o rio, o mar, a criação, tudo que temos, o oxigênio, a terra para plantar, isto é o mundo. O segundo ponto é o quê? É a organização dos interesses do ser humano, o próprio sistema, a política, a estrutura social, o conjunto de regras, de moral. É esse sistema que pertence a Satanás, está lá em Mateus capítulo 4. Confira lá, Satanás ofereceu ao Senhor Jesus, porque ele falou que foi dado a ele. O que foi dado a ele? É esse sistema, esse domínio sobre essa situação. E o terceiro ponto, que nós também podemos chamar de mundo, é o conjunto de pessoas, os indivíduos, os costumes das pessoas, as suas práticas, a sua cultura, sua maneira de proceder, os seus hábitos. Então, é também conhecido como mundo. Então, quando a palavra nos fala de não amar, e não amar é igual a se separar, aqui não está relacionado a esse amor que é, vamos dizer assim, de intimidade. Não é isso, é se separar, não conviver, não compactuar, não ter comunhão, não estar junto. Mas seria possível eu fazer isso, por exemplo, com o globo terrestre onde eu vivo? Me separar dos rios, me separar do mar, me separar da terra, do oxigênio? É lógico que não. Seria um absurdo eu pensar dessa forma.
Então, esse ponto fica muito claro. A natureza, o globo terrestre, as montanhas, e não tem como eu me separar, é a aplicação desta palavra. Não amar não está relacionada com certeza a isto. Agora, o segundo ponto que nós tocamos, que é o conjunto, que é a sociedade, que é o sistema, que é a política, que é a estrutura social. Lá em Mateus 4, nós podemos analisar o seguinte. Vamos ler alguns versículos. O Senhor Jesus está ali, Satanás o conduz, diz assim, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Interessante a resposta do Senhor Jesus. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Eu não percebo ele dizendo aqui, Satanás, isso aí não é seu. Não é essa a resposta que o Senhor Jesus deu. Então nós já podemos deduzir que esse sistema, tudo isso, pertence a Satanás e essa relação que nós encontramos de não ameis o mundo já começa a ficar mais clara. O terceiro ponto, que eu falei que é o conjunto de pessoas, seus costumes, suas práticas, suas culturas, seus hábitos, nós podemos olhar para o Salmo, capítulo 1, e ler o versículo 1, interessante. Olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui nós vemos também uma instrução muito clara que não devemos estar participando ativamente com pessoas que são reconhecidamente pecadoras, ímpios e escarnecedores. Então, é uma escolha, irmãos. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos essas três situações, o mundo como o globo, o mundo como sistema e o mundo como um grupo de pessoas, nós entendemos que o Senhor Jesus diz, não ameis o mundo, e esse não ameis do mundo está direcionado diretamente a esses dois aspectos. Aí você vai falar para mim, mas como que eu posso não amar? Irmão, não amar é não se envolver, é não ter comunhão. Vamos olhar 1 Coríntios capítulo 10, para a gente entender melhor o que é comunhão. Assim, a gente pode conversar melhor. 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, e estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E agora, versículo 14 em diante. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então, olhando para esses textos, irmão, nós podemos discernir que comunhão é muito mais
do que simplesmente ficar 2 minutos junto. Nós estamos falando da comunhão não relativa à mesa do Senhor, a partir do pão. Eu estou falando da comunhão extensiva. Então, lógico que é comunhão também, quando eu parto o pão, como eu estou demonstrando que eu estou de acordo com aquele princípio. Então, quando eu sento na roda dos escarnecedores, eu também estou tendo comunhão com aquele princípio. Quando eu estou na roda da bebedice, eu também estou sendo participante, tendo comunhão. Quando nós estamos num ambiente que é deplorável, chulo, as pessoas falam palavrão, imundícia, situações contrárias à palavra de Deus, se nós nos associarmos àquele ambiente, nós estamos tendo comunhão com ele. E o Senhor Jesus disse que o mundo o odiou. E o mundo o odeia, porque ele não tem nada com o mundo. Então, quando nós pensamos nessas coisas, nós precisamos meditar e escolhermos até onde eu posso ir. Coríntios capítulo 6 também tem um trecho interessante, quero ler com você. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Segundo Coríntios 6,14, também queria ler isso, irmão. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, olhando para esses textos da Bíblia, nós já podemos ter com clareza que existe uma certa limitação do nosso convívio, do nosso ambiente, da nossa comunhão, do nosso andar junto, em relação a esses 2 pontos, que é o fato do sistema, da organização e o conjunto de pessoas, a cultura. Aí você vai falar assim para mim, irmão, mas até que ponto eu posso ir? Irmãos, a nossa vida não é feita de regras. A nossa vida não pode ser baseada em determinação de outro homem. Eu e você precisamos encontrar até que ponto eu posso ir. Então veja, as Escrituras dizem que nós somos filhos de Deus, que não há comunhão com as trevas. As Escrituras dizem que nós somos embaixadores. Então, como embaixador, nós temos que zelar pelo nosso país, que é o reino celestial. As Escrituras dizem que nós não pertencemos a esse mundo, que a nossa cidadania está nos céus. Então, olhando para as Escrituras, nós começamos a descobrir até aonde eu posso ir. Se eu posso ou se eu devo me envolver com a política, se é justo eu fazer aliança, se é justo eu estar de acordo com situações que envolvem mentira, que envolvem escolhas promíscuas, erradas. Eu tenho que analisar pelas Escrituras, irmão. Eu não posso ficar baseando a minha vida na vida dos outros. Mas eu preciso de uma orientação e a Bíblia tem que ser o meu crivo. Se eu entendo que eu não devo, ninguém tem o direito de me recriminar por não fazer. Se eu entendo que eu devo, até que Deus mostre ao contrário, as pessoas têm que te respeitar. Então eu quero levar você a pensar, a meditar, a tomar decisões. A Bíblia diz, por exemplo, que eu tenho que orar pelo meu governo. Não diz que eu tenho que falar mal do meu governo. E nem diz que eu tenho que me levantar contra. Então, é uma questão de pensar, irmão, de analisar. A Bíblia diz que eu devo orar para a igreja ter paz, para vivermos vidas tranquilas na terra. Ela não diz que é para nós ser rico, ou que para acontecer só do melhor, andar de carro do ano. Então, é uma situação que eu e você precisamos
buscar em Deus e fazer as escolhas baseadas naquilo que encontramos nas Escrituras. Por exemplo, lemos juntos o Salmo 1 e diz que eu não devo estar no conselho dos ímpios. Então, o que eu vou fazer? Perguntar as coisas para ímpio? Descobrir o melhor caminho para a minha vida através dos ímpios? Saber com quem eu vou casar baseado na experiência dos ímpios? Saber o que é ter um bom relacionamento conjugal baseado no ensino dos ímpios? Então, a palavra de Deus precisa ser a nossa orientação. A profissão. Será que essa profissão é boa? Será? Irmãos, é só você olhar para as Escrituras. Se é a profissão que você escolheu, você precisa mentir. Você precisa enganar as pessoas. Você precisa fingir, ser ator, fazer de conta. Tome cuidado. As coisas são muito claras nas Escrituras. A escolha é sua. Então, pense antes de tomar decisões. Por exemplo, eu gosto do time de futebol lá e de basquete e quero fazer parte da torcida organizada. Tenho que pagar por mês para ser participante da torcida organizada. É responsabilidade sua, querido. Mas será que vale a pena me envolver com isso? Colocar o meu dinheiro ali? Será que não é mais útil em outro lugar? Será que é uma atitude correta eu me envolver com uma situação que envolve tanta falcatrua? Olha, pense bem. Entendeu? Eu não estou falando para você não gostar do esporte, eu estou falando até onde vai o seu envolvimento. Por exemplo, você é participante de uma sociedade que tem reunião, e nessa reunião as pessoas gritam, falam palavrão, discutem e brigam. Seria um ambiente adequado para você, meu querido irmão? Pense, analise. Então, esse não amar é muito claro, é não ter comunhão, é não estar junto. Não é para me odiar. Eu não quero caminhar junto. Eu não tenho a mesma prática. O Senhor Jesus foi rejeitado. Por quê? Porque ele não estava envolvido com o mundo não podia amá-lo. Será que pode amar eu e você, que somos cristãos? Será que o mundo tem prazer na nossa vida? Será que devemos realmente agradar o mundo? Então, esses dois pontos, que é o sistema e o conjunto de pessoas, você tem que avaliar bem até onde você pode caminhar. Existem ressalvas para nós que somos cristãos. Situações que eu posso ir até tal ponto, daí em diante eu não devo estar indo. Eu preciso analisar. Então é isso que eu gostaria de levar você a pensar. A Bíblia diz que nós somos analisados também com as pessoas que andamos, os ambientes que frequentamos. Infelizmente, até as roupas que vestimos, nós somos analisados, irmãos. Eu queria que você pensasse em tudo isso. Até que ponto eu estou amando o mundo e me deixando me envolver por esse amor? Analise. Tome para você um pensamento, medite nas Escrituras e, se você se sente envolvido, quebre os laços, se distancie, dê um bom testemunho para você, para sua família. Agora eu quero dar uma palavrinha aqui para pais, para mães, para irmãos mais velhos. Sabe, querido, muitas vezes nós falamos tantas coisas, mas o que nós praticamos não condiz com nossas palavras. Então, os nossos filhos, os nossos irmãos mais novos, eles estão analisando a nossa prática de vida. Os lugares que eu vou, o ambiente que eu frequento, as pessoas que eu convivo. Eu sei que às vezes a gente tem alguns amigos depravados, gosta dele, mas
conveniente eu ir fim de semana lá no churrasquinho, nesse ambiente de depravação, mesmo que meus filhos não vá? Mas será que meus filhos não estão analisando aonde eu estou indo? Meus irmãos, será? Quando as pessoas veem aonde eu estou, lá no meio da torcida organizada, onde as pessoas estão lá cantando palavrão para outra torcida, será que é um bom lugar? Pense, quando eu estou envolvido no sistema político ou num sistema fraternal, as regras, como aquilo funciona, será que tudo aquilo lá é lícito? Será que realmente passa no crivo do Senhor Jesus? Será que a Bíblia aprova? Pense, analise antes de você tomar uma decisão. Volte-se para a palavra, leia, busque em oração. Senhor, me ajude a compreender o que é amar o mundo e o que implica isso. O Senhor Jesus disse: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. João capítulo 17. Então, não ser tirado do mundo não quer dizer que por isso eu devo andar abraçado em situações que são indignas e muitas vezes contrárias à verdade da palavra de Deus. Infelizmente, até a religião muitas vezes é contra o evangelho da Bíblia. Então, às vezes nós estamos associados a uma religião que é muito mais mundo do que cristianismo verdadeiro. Grupos filantrópicos, culturais. Eu não estou falando aqui de profissão. Se você trabalha num ambiente, você tem que fazer a sua análise. Eu não estou aqui para te julgar e ninguém tem o direito de te julgar. Você precisa analisar a sua vida segundo o crivo da Bíblia. Agora, existem algumas situações que não dá para sair. Por exemplo, você casou. Seu companheiro ou a sua companheira é totalmente mundano. Mas a Bíblia diz que você tem que ficar até o fim se ele não te mandar embora, não se separar. Você tem que ficar. Esse é o ensino das Escrituras. Então você está ligado nessa situação. Você muitas vezes é um filho e você mora num lar onde as coisas não são muito moralmente corretas. Enquanto você estiver debaixo daquele teto, você tem que suportar em oração, em silêncio. Não adianta você se levantar, querer destruir, quebrar, não é esse o caminho. Então, por isso que você tem que analisar, pensar no seu trabalho. Digamos que o ambiente é totalmente vulgar. Você tem que tomar uma decisão, ou permanecer ali em silêncio, quieto, ou buscar um outro trabalho. É a Bíblia que precisa te ajudar. Não é a palavra do irmão Júlio ou de outro irmão. É a palavra de Deus, onde Deus fala com você, a sua própria palavra escrita, a Bíblia. Então busque as respostas para a sua vida. Você é um cidadão do céu. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Como peregrinos temos que ter a mente celestial, pensar nas coisas do alto. O que deve preencher os nossos pensamentos tem que ser as coisas do alto. E para finalizar, cuidado com o que te influencia. Muito cuidado com aquilo que entra na sua mente. Seja através de literatura, seja através de música, seja através de arte, seja através de mídia, cinema, série, novela, tudo influencia, querido. Tem um ditado que diz: pedra, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto você conviver com certa situação, aquilo vai se tornando
normal para você e para a sua mente. E daqui a pouco você está aceitando e não digo nada se não vai estar fazendo igual. Então pense nisso. Vigie, faça escolha. O que passa pela minha mente? Tem um outro ditado que diz assim, que o passarinho pode rodear a minha cabeça, mas ele não pode fazer ninho a não ser que eu deixe. Então, se eu não deixar, ele não vai assentar na minha cabeça. E assim também as coisas que influenciam minha vida. Pense nisso. Um beijo no seu coração e que você possa estar determinado a não amar o mundo e as coisas que nele há. Tchau, gente.